quadrangular é formada de 62% de mulheres e 38% de homens. Esta é a última estatística que temos da membresia da nossa igreja, que, segundo o IBGE, já se aproxima de 4 milhões de membros no Brasil, tornando-se, como disse aqui, um dos que me antecederam, o maior ministério unido do Brasil. O maior CNPJ do Brasil é o da Igreja do Evangelho Quadrangular. De norte a sul, somos uma só igreja. Não existe a quadrangular renovada, a quadrangular independente, só existe a Igreja do Evangelho Quadrangular. E eu louvo a Deus por fazer parte desta igreja tão maravilhosa e tão abençoada. Uma igreja que com 66 anos consegue ainda se contextualizar. É uma igreja que consegue estar lá nos rincões humildes de uma comunidade carente e consegue estar nos grandes centros urbanos pregando a palavra. Temos entre nossos membros médicos, advogados, juízes, desembargadores, e temos também o aposentado, a aposentada, o servente de pedreiro, temos o desempregado e temos as camadas da sociedade representada. E não importa se está o policial na sua farda, não importa se a pessoa está na sua simplicidade de um servente de pedreiro, mas quando ele veste o seu uniforme do diaconato, ou quando ele se reveste e está na casa de Deus, a autoridade do Senhor está sobre a sua vida e continuará sobre a sua vida eternamente, até que o Senhor Jesus volte. Esta é a Igreja Quadrangular. Já fomos apontados como pessoas que não tinham doutrina. E aqueles que no passado, quando a Igreja Quadrangular chegou no Brasil, em 1951, nos apontavam como aqueles que não tinham doutrina. Porque batíamos palma, trouxemos as palmas para os cultos, porque trouxemos as guitarras elétricas para os cultos, porque trouxemos as baterias, os pandeiros, os sons diferentes. Pastor Aimee Semple McPherson, fundadora desta igreja, foi a primeira pessoa que usou uma rádio para transmitir o evangelho no mundo, lá em Los Angeles, nos Estados Unidos. Pioneira. Na Grande Depressão, em 1929, onde os Estados Unidos quebrou e o mundo todo se afundou na Grande Depressão, a Igreja Quadrangular, nos Estados Unidos, em Los Angeles, uma das maiores metrópoles do mundo, a cidade de Los Angeles, a nossa igreja atendia mais carentes do que o próprio governo e a prefeitura de Los Angeles. Uma igreja que já nasceu trabalhando. A nossa fundadora tinha sempre este lema: Jesus pode voltar daqui a 1000 anos, por isso estou construindo templos, por isso estou ganhando almas, porque se ele voltar amanhã, ele vai me encontrar trabalhando. Mas se ele voltar daqui a 1000 anos, o reino de Deus estará estabelecido nesta terra. Nós temos esse DNA. Quadrangular não nasce em grandes catedrais. Nós temos o DNA de nascer numa célula, numa casa, numa residência que se abre. Temos o DNA de alugar um pequeno salão. Temos o DNA de fazermos nós mesmos, pastores e pastoras, os bancos da igreja. De pintar a sua fachada, escrever, ainda que com letras tortas, o nome desta igreja. Temos o DNA da cantina. Temos o DNA de fazer festas. Temos o DNA de convidar pessoas para pregar. Temos o DNA depois de comprar um terreno. E com os mutirões dos membros, com a fidelidade da igreja, construir um pequeno salão. Este é o nosso DNA. E as igrejas vão se expandindo. Não adianta a gente querer mudar o DNA. Não adianta a gente querer descaracterizar o que é a Igreja Quadrangular. Nós somos assim. Nascemos quadrangular. Fui fazer um exame de sangue esses dias e alguém estranhou o médico. Quando tirou meu sangue não era vermelho, ele tinha 4 cores. Ele era vermelho, amarelo, azul e roxo, porque eu sou quadrangular até o sangue. E aqueles que um dia já nos acusaram de não termos doutrina, confundindo doutrina com costume, hoje nos copiam. Hoje olham para nós e dizem: não, vocês estavam certos. Como nós já fomos afrontados, como já fomos achacalhados, como já fomos perseguidos. A igreja onde eu cresci, logo que meu pai se converteu, era comum no meio do culto, pedras caindo dentro da igreja, telhados apedrejados. Era comum, quando estávamos indo para a igreja, pessoas
com chacotas, lá vão os Bíblia, lá vão os crentes, lá vão os glória. E até hoje ainda tentam nos confrontar, não mais com pedradas físicas, mas nos afrontando nas nossas ideias e ideais, nos afrontando dizendo como temos que criar as crianças, como temos que encarar as leis que tentam nos prejudicar. E eu louvo a Deus, queridos, porque a Igreja Quadrangular, através do nosso presidente, pastor Mário de Oliveira, foi a pioneira em enviar para o Congresso Nacional um representante. Quando ainda as igrejas falavam que política era coisa do diabo, nós já entendemos que se na mão do diabo estava, ela tinha que ser tomada pelo poder maior que existe nesta terra, que é o poder da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Louvo a Deus. Hoje temos aqui o nosso representante, que só a sua presença, às vezes, pastor Apolo, mesmo que não diga, só a sua presença, todos sabem, quando olham para você, ali está alguém que defende o princípio da família. Louvo a Deus pela vida do pastor Carlos César, que da mesma forma, lá em São Paulo tem feito isso. E nós que também o fizemos. Ainda semana passada, aprovamos inserimos na Constituição Federal do Brasil, numa comissão que eu participei, a proibição da interrupção da vida desde a sua concepção. Porque há uma pequena diferença entre você proteger a vida desde a concepção e desde o nascimento. Se eu entendo que a vida é a partir do nascimento, eu posso entender que uma criança com 8 meses, 9 meses, que ainda não nasceu, ela pode ser abortada. Se eu entendo que a vida é desde a concepção, eu luto contra o aborto. E tentam nos taxar, ou nos colocar em nós rótulos, que estamos contra o aborto em caso de estupro, que é contra o aborto em caso de risco da mãe. Esse é um outro tópico da nossa Constituição. Nós estamos defendendo a vida. Nós somos a favor da vida, porque só defende o aborto aqueles que nasceram. Só pode defender o aborto quem nasceu, porque aqueles que não nasceram não têm voz para estar aqui. A igreja defende a vida é dom de Deus. O salmista diz que antes que os meus ossos se formassem, Deus já me chamava pelo nome. E se você está aqui, pastor, pastora, membro, líder, aqueles que nos acompanham por esta transmissão da TV Câmara, é porque nós nascemos para a glória do Senhor Jesus, e nós vamos defender a vida enquanto lá estivermos. Orem por nós, no meio tão difícil que temos, mas a igreja está atuando. A igreja não é luz só dentro da igreja, ela é luz também fora, ela é luz também no mundo. Se o sal for salgar só dentro do saleiro, para que ele serve? Ele tem que salgar para fora. Ser cristão dentro da igreja é fácil. O difícil é ser cristão numa casa de leis. O difícil é ser cristão na sua empresa, no seu colégio, na sua família. E é exatamente lá que Deus quer que nós demonstremos a nossa fé. Esta igreja, com 66 anos, que já foi tão atacada, esta mãe que nós temos, que já foi tão maltratada, hoje recebe o carinho dos seus filhos. Hoje, para nós, é o dia das mães. É o dia da mãe. É o dia da mãe quadrangular. É o dia da nossa igreja. É o aniversário daquela que nos acolheu no seu ventre, que abriu as mãos, nos acalentou, quando não sabíamos de nada, quando não sabíamos nem ler a Bíblia, quando não conhecíamos nenhum só estatuto da palavra de Deus, esta igreja nos acalentou, e nos cuidou, e nos alimentou, e nos limpou, e nos fez novas criaturas em Cristo Jesus. Como podemos não amar esta igreja? Uma igreja que lançou agora um desafio, no dia 21, mês passado, do culto simultâneo. Fizemos uma semana de cultos simultâneos. E eu recebi o relatório em nosso desafio dos pastores, superintendentes, Sorocaba, Votorantim, de nós fazermos 1000 cultos simultâneos. Eu recebi o relatório essa semana, os pastores enviaram, alguns ainda nem enviaram, né? Talvez não fecharam os seus relatórios, mas praticamente todos eles mandaram os relatórios. E eu pego aqui uma igreja que tem 66 anos. Uma igreja, irmãos, que podia estar acomodada.
uma igreja que podia estar acomodada nos seus belos templos, o povo maravilhoso, mas nós somos uma igreja inconformada. Nós somos uma igreja que continua lutando. Nós lançamos o desafio de 1000 cultos, pastor Roberto. Tivemos 1.180 cultos simultâneos. Nós lançamos o desafio de alcançar 10.000 pessoas. Nós alcançamos 11.183 pessoas para a glória de Deus. E o que é mais lindo, entre reconciliações de pessoas que aceitaram Jesus, mais de 700 novas criaturas se reconciliando e aceitando a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quando eu recebo um relatório como este, irmãos, me dá um orgulho santo da minha igreja. Me dá um orgulho santo dos meus pastores, pastoras, líderes, membros dessa igreja, né? Porque a Bíblia diz que as ovelhas ouvem a voz do pastor. E vocês têm ouvido a voz do pastor. Nós ouvimos pastor Mário, pastor Rocco, os nossos pastores estadual, nacional. Nós temos ouvido esta voz e por isso a igreja continua crescendo a passos largos. Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. Nós já fomos muito atacados, mas quando nos unimos, nós somos fortes. E hoje até aqueles que um dia nos criticaram, olham para nós e dizem, esta igreja é verdadeiramente uma potência, porque ela é do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a cada um de vocês, continue abençoando, crescendo. Temos este mês o batismo, todos os pastores estão batizando este mês, e no final teremos uma grande colheita, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, e as palmas glorificam a Jesus. Deus abençoe.